Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Braskem para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Ramos, CEO da Braskem, Felipe Gens, CFO da Braskem, e Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo. Informamos que este evento está sendo gravado. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes podem escolher qual idioma ouvir e ver a apresentação através dos botões Interpretação e Opções de Visualização, respectivamente. Agora, irei informar essas mesmas instruções em inglês. The presentation will be held in Portuguese, with simultaneous translation into English. All participants can choose which language to listen to and see the presentation using the show captions and the view option buttons, respectively. After Braskem remarks, there will be a question and answer session. At the time, further instructions will be given. Após a apresentação da Braskem, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. O áudio deste evento estará disponível no site de Relações com Investidores após o seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Volio, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a todos pela participação na teleconferência de resultados da Braskem do segundo trimestre de 2025. De acordo com a agenda no slide número 3, iremos começar pelos principais destaques da companhia no período, que se encontram a partir do slide número 4. No segundo trimestre de 2025, a performance da indústria continuou afetada pela continuidade do ciclo de baixa petroquímica, além das incertezas tarifárias globais. Nesse cenário, as taxas de utilização das centrais petroquímicas se mantiveram estáveis em relação ao trimestre anterior, com destaque para o Brasil e para os ativos dos Estados Unidos e Europa, ambos com 74% de utilização, enquanto o México, impactado pela parada geral de manutenção, apresentou uma queda de 35 pontos percentuais em sua taxa de utilização quando comparado com o trimestre anterior. Adicionalmente, a Braskem registrou uma taxa média de frequência global de acidentes de 1,11 eventos por milhão de horas trabalhadas, muito abaixo da média da indústria global, o que reforça o compromisso negociável com a segurança das operações da companhia. Em relação ao seu resultado, a companhia apresentou um EBITDA recorrente consolidado de 74 milhões de dólares, 67% menor em comparação ao primeiro trimestre de 2025, diante de um cenário conjuntural desafiador. Adicionalmente, apesar do menor consumo de capital de giro, quando comparado ao trimestre anterior, a companhia apresentou um consumo operacional de caixa de 31 milhões de dólares, superior em 129 milhões de dólares em relação ao trimestre anterior.
Quanto ao seu perfil de endividamento, a companhia terminou o trimestre com um prazo médio da dívida em cerca de 9 anos e com mais de 68% dos vencimentos a partir de 2030. A posição de caixa da Braskem ao final do segundo trimestre foi de aproximadamente 1,7 bilhão de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos de dívida nos próximos 30 meses, sem considerar a linha de crédito rotativa internacional disponível no valor integrado de 1 bilhão de dólares e com vencimento em dezembro de 2026. A liquidez total da companhia, incluindo essa linha, finalizou em cerca de 2,8 bilhões de dólares no trimestre. Passando para o próximo slide. O desempenho de cada segmento da companhia será apresentado a seguir, iniciando pelo Brasil no slide número 6. As centrais petroquímicas do segmento Brasil apresentaram taxa média de utilização em linha ao primeiro trimestre de 2025, com destaque para a Central Base Gás do Rio de Janeiro, que operou a 95%. Em relação às vendas, o volume de resinas vendido no mercado brasileiro e mercado internacional foram maiores frente ao trimestre anterior, impactados pela antecipação de compras na cadeia de transformação, em função dos menores preços no mercado internacional no trimestre, devido às incertezas tarifárias e da expectativa do mercado de aumento dos preços ao longo do segundo semestre de 2025. Quanto aos spreads internacionais que impactaram o segmento, apesar da média dos spreads de resinas apresentarem aumento no trimestre, em função do aumento de 17% no spread de polipropileno, o menor spread de polietileno em 4% teve influência importante no resultado do negócio. O EBITDA recorrente do segmento foi de 152 milhões de dólares, 24% menor em relação ao trimestre anterior, impactado principalmente pelo efeito estoque de matérias-primas adquiridas em períodos anteriores e pela valorização do real médio frente ao dólar médio no período, e pelo aumento em custos fixos e outras despesas decorrentes das reclassificações de despesas que estavam alocadas na unidade corporativa para o negócio, em função de alterações na estrutura organizacional da companhia. Passando para o próximo slide. No segundo trimestre de 2025, a taxa de utilização da planta de eteno verde foi de 71%, 16 pontos percentuais inferior ao trimestre anterior e impactada pela otimização de estoques realizada no período. Por outro lado, as vendas de polietileno verde foram maiores, em função do aumento da demanda de novos clientes e de clientes já existentes, com destaque para o maior volume vendido no Brasil em relação ao trimestre anterior. Nesse contexto, o negócio de polietileno verde apresentou uma receita maior em 18%, em conjunto com o negócio de ETBE da companhia. O resultado positivo no trimestre beneficia a jornada de transformação da companhia, em seu pilar que visa a migração para uma base mais renovável, com o objetivo de reforçar a resiliência e longevidade do negócio. Atualmente, a presença de um ecossistema de inovação próprio, focado no desenvolvimento de soluções renováveis e as parcerias estratégicas firmadas através da Sustainer e da Braskem Cian, suportam o avanço dessa jornada. Avançando para o slide seguinte. No segmento Estados Unidos e Europa, a taxa de utilização das plantas permaneceu em linha com o segundo trimestre de 2025, frente ao trimestre anterior, em 74% de utilização. Por outro lado, o volume de vendas de polipropileno no segmento foi maior do que o do trimestre anterior, em 7 mil toneladas. Apesar do maior volume de vendas, o EBITDA recorrente do segmento foi negativo em 8 milhões de dólares, impactado principalmente pelo efeito estoque, em função do custo médio dos produtos vendidos, referente a matérias-primas adquiridas em períodos anteriores, o que compensou parcialmente a melhora dos spreads do segmento, e pelo maior DVGA, explicado pelas reclassificações das despesas da unidade corporativa para o negócio, em função de alterações da estrutura organizacional da companhia.
Passando para o próximo slide, onde falaremos a respeito do segmento México. No mês de junho, iniciou a primeira parada geral de manutenção da planta da Braskem Idesa, que impactou significativamente a operação do segmento no período, que operou a uma taxa de utilização de 44% no segundo trimestre de 2025. O volume de vendas de polietileno no período também foi menor frente ao primeiro trimestre do ano, impactado pela menor disponibilidade de produto em função da parada programada, além do menor fornecimento de etano pela Pemex, impactando o processo de formação de estoque anterior à parada geral de manutenção. Nesse cenário, o EBITDA recorrente do segmento no período foi negativo em 9 milhões de dólares, impactado também pelo menor spread de polietileno base etano no período, em cerca de $95 por tonelada, pelos maiores gastos com armazenagem de polietileno e tancagem de etano em função da parada programada, parcialmente compensado pelo impacto positivo em outras receitas. Seguindo para o próximo slide. No segundo trimestre de 2025, o segmento México representou um desempenho impactado por uma combinação de fatores relevantes. A menor oferta de etano nacional nos últimos meses, abaixo do volume contratado da Pemex, tem representado um desafio adicional à operação, especialmente em um contexto de baixa do ciclo petroquímico global, onde os spreads internacionais possuem a expectativa de se manterem desafiados no curto e no médio prazo. Esses fatores têm exercido pressão adicional sobre os resultados da Braskem Idesa, que opera com uma estrutura de endividamento relevante, o que impõe restrições que demandam atenção contínua à preservação de caixa e à disciplina financeira do segmento. Passando para o slide seguinte. Passando para o próximo capítulo, discutirei o resultado consolidado da companhia, começando pelas atualizações referentes às frentes de trabalho em Alagoas. Até o final de junho de 2025, todas as frentes de trabalho em Maceió seguiram avançando de acordo com o planejado. A frente de realocação e compensação seguiu apresentando evolução em seus indicadores e terminou o semestre em 99,9% de execução do programa de realocação dos moradores. O mesmo percentual se aplica ao número de propostas apresentadas no programa de apoio à realocação e compensação financeira, sendo que cerca de 99,5% foram aceitas e 99,4% foram pagas. Em paralelo, a execução do fechamento e do monitoramento das cavidades de sal segue em implementação. Após a provisão de todas as ações, caso necessárias, que garantem que as 35 cavidades alcancem o estado livre de manutenção no longo prazo, destacamos nesse trimestre a aprovação pela ANM da confirmação de preenchimento da cavidade 18. Com isso, já são 6 cavidades naturalmente preenchidas. Em relação à provisão financeira, o total da provisão referente ao evento de Alagoas era cerca de 17,5 bilhões de reais, dos quais cerca de 13,1 bilhões de reais já foram desembolsados e aproximadamente 439 milhões de reais foram registrados em outras obrigações a pagar. Sendo assim, o saldo total provisionado ao final do segundo trimestre de 2025 era de 4,7 bilhões de reais, menor em 8% em relação ao saldo registrado ao final do primeiro trimestre de 2025. Passando para o próximo slide. No segundo trimestre de 2025, apesar da maior gestão do capital de giro, quando comparado ao trimestre anterior, em função das medidas de resiliência implementadas, a companhia apresentou um consumo de caixa de 175 milhões de reais, dados os resultados apresentados no trimestre. O menor consumo recorrente de caixa, quando comparado ao trimestre anterior, de cerca de 1 bilhão de reais, foi influenciado principalmente por menores pagamentos semestrais de juros dos títulos da dívida emitidos no mercado internacional pela companhia, que se concentram no primeiro e terceiro trimestres do ano. Considerando os desembolsos de Alagoas,
a companhia apresentou um consumo de caixa de cerca de 1,5 bilhão de reais. Passando para o próximo slide. A Braskem encerrou o segundo trimestre do ano, mantendo um perfil alongado de sua dívida corporativa, com prazo médio de cerca de 9 anos e 68% das dívidas concentradas a partir de 2030. Considerando o patamar de liquidez da companhia, o caixa disponível de 1,8 bilhão de dólares é suficiente para cobrir suas obrigações pelos próximos 30 meses, sem considerar a linha de crédito internacional disponível no montante de 1 bilhão de dólares. Por fim, a alavancagem corporativa ficou em 10,59 vezes ao fim do segundo trimestre de 2025, em função do menor EBITDA dos últimos 12 meses. Seguindo nossa agenda, passamos para o próximo slide. Deste modo, concluímos o overview dos resultados do segundo trimestre de 2025. E a seguir comentarei sobre o programa de resiliência e transformação da companhia. A perspectiva para a indústria petroquímica internacional continua desafiada nos próximos anos, onde até 2030 a China continuará realizando investimentos significativos na expansão das cadeias de eteno e propeno, utilizando diversas matérias-primas. Isso representará um aumento expressivo na capacidade instalada, com mais de 40 novos crackers previstos, incrementando a capacidade de eteno em cerca de 100 milhões de toneladas e de propeno em torno de 70 milhões de toneladas, o que reforça a expectativa de sobreoferta e aumento da ociosidade no setor global. A taxa média de ociosidade de produção de eteno, sem considerar uma racionalização da indústria, já mostra tendência de alta, e os dados projetam um gap crescente entre oferta e demanda até o final da década, o que pressionará as margens para toda a indústria. Passando para o próximo slide. Em um cenário químico e petroquímico desafiador, é importante destacar a importância da indústria química para o Brasil. A indústria química nacional abriga a quarta maior indústria química do mundo, responsável por 11% do PIB industrial e ocupando a terceira posição entre os maiores setores industriais do país. A cadeia gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos e está presente em praticamente todos os segmentos da economia, de fertilizantes a farmacêuticos, de higiene pessoal a defensivos agrícolas. Além disso, tem um diferencial competitivo importante. A produção de insumos químicos no Brasil é hoje a mais limpa do mundo, com emissões de carbono até 51% menores que as das principais indústrias internacionais. No entanto, apesar da relevância e do potencial, a indústria química brasileira enfrenta desafios estruturais importantes. Hoje, a indústria opera com o maior nível de ociosidade da história, reflexo da crescente pressão das importações e de uma estrutura de custos pouco competitiva. No caso da petroquímica brasileira, a produção baseada na nafta continuará apresentando um gap crescente de competitividade em relação ao etano, desafiando as margens para o produtor que utiliza a nafta como matéria-prima. Passando para o próximo slide. Diante desse contexto, a Braskem permanece comprometida com a execução das iniciativas previstas em seu programa de resiliência e de transformação, com foco em superar os desafios estruturais da indústria petroquímica global e do setor químico nacional. Nesse cenário, a companhia vem implementando iniciativas voltadas à geração sustentável de valor, com ênfase na maximização do EBITDA e na maior geração de caixa. Passando para o próximo slide. Em relação às iniciativas relacionadas à defesa da indústria química brasileira, a Braskem, em conjunto com a Biquim e demais companhias do setor, reforça a importância da implementação de mecanismo de proteção à indústria nacional, com o objetivo de garantir maior equilíbrio competitivo. Como exemplo, destaca-se o projeto de lei 892/25, que institui o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIQ, voltado à promoção da sustentabilidade e da competitividade do setor por meio de estímulos fiscais. A Braskem reafirma o seu apoio à aprovação do projeto, reconhecendo como uma nova medida essencial para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva.
Adicionalmente, com a proximidade do encerramento do Regime Especial da Indústria Química, o REIQ, previsto para final de 2026, torna-se urgente a adoção de medidas que assegurem a competitividade da indústria química brasileira frente aos desafios estruturais e conjunturais do setor. Para a Braskem, a retomada do crédito tributário sobre a compra de matérias-primas ao patamar de 8,25%, taxa originalmente aprovada na implementação do REIQ em 2013, representa uma oportunidade de isonomia competitiva, criando valor para toda a cadeia e para o país. Adicionalmente, com o fim do REIQ, a proposta seria a instituição de um novo regime financeiro entre 2027 e 2029, com incentivos para a compra de matérias-primas e para a expansão da capacidade produtiva. Em paralelo, a aprovação de medidas antidumping se mostra essencial para corrigir distorções de mercado e proteger a indústria nacional, especialmente diante da crescente pressão causada pelo aumento das importações realizadas com práticas desleais de preços. Diversos países, como Estados Unidos, Europa, China e Coreia do Sul, já implementam políticas robustas de incentivo à indústria química, com trilhões de dólares em subsídios, apoio à inovação e mecanismos de defesa comercial. Embora cada um adote estratégias específicas, todos compartilham o mesmo objetivo: fortalecer a indústria química, base essencial para diversas outras cadeias produtivas, além de gerar efeitos multiplicadores significativos para suas economias. Passando para o próximo slide. Dentro do pilar de transformação, a otimização dos ativos de base nafta é um dos objetivos da companhia, visando primeiramente a maximização das taxas de utilização das linhas de produção mais competitivas, como a do Rio de Janeiro, que operou no último trimestre em 95%. Outro avanço foi a aprovação dos recursos via REIQ Investimentos de iniciativas que viabilizam a expansão da capacidade do ativo de PVC em Alagoas. Enquanto isso, a companhia também avalia a hibernação das linhas de produção menos competitivas globalmente, que considera critérios como idade das plantas, tecnologia empregada, custos de produção, escala e sinergias operacionais, visando uma maior eficiência e maior rentabilidade. Passando para o slide seguinte. Em relação a essa frente de atuação, buscaremos viabilizar a expansão dos nossos ativos de base de gás, com foco na maior competitividade e resiliência do negócio, ao ampliar o uso de uma matéria-prima mais competitiva. Isso inclui projetos de expansão de capacidade de base de gás, a ampliação da flexibilidade das centrais petroquímicas no Brasil e iniciativas que asseguram a estabilidade operacional de nossas centrais, como a recente ampliação da frota própria dedicada ao transporte de etano entre Estados Unidos, Brasil e México. Como exemplo de iniciativa para a expansão dos ativos de base gás está o Transforma Rio, projeto de aumento de capacidade do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em até 230 mil toneladas, com expansão equivalente de polietileno. Até o momento, estão aprovados 233 milhões de reais para a contratação de estudos de engenharia conceitual e básica. A decisão final do investimento do projeto está condicionada à assinatura do contrato de fornecimento de etano de longo prazo e à utilização dos recursos no âmbito do REIQ Investimentos. Além de promover uma maior competitividade para a companhia, o projeto tem potencial para destravar importantes benefícios socioeconômicos para a região, como de aumento da receita e da arrecadação nacional, além da necessidade de cerca de 7.500 postos de trabalho durante a sua execução. Seguindo para o slide final. Para concluir, gostaria de reforçar as nossas prioridades que direcionam a nossa atuação em 2025. Seguiremos avançando na transformação dos nossos ativos, com foco em competitividade, eficiência e sustentabilidade. Essa jornada é essencial para garantir a resiliência do nosso negócio frente ao desafio do setor. Ao mesmo tempo, implementando iniciativas de contingência para o ciclo petroquímico, com atenção especial à preservação financeira e à gestão do fluxo de caixa, assegurando solidez e responsabilidade em nossas decisões. Também continuaremos nossa atuação na agenda de competitividade da indústria química brasileira,
buscando medidas que promovam a isonomia competitiva e fortaleçam o setor como um todo. E, por fim, manteremos o compromisso com os acordos celebrados em Maceió, cumprindo cada etapa com transparência e responsabilidade. Tudo isso sem abrir mão da atuação segura em nossas operações. Segurança é e continuará sendo um valor inegociável em nossa estratégia, guiando cada ação e decisão da Braskem. Desse modo, concluímos a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todas e de todos. Iniciaremos em breve a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão ou envie pela janela de Q&A. Para retirar a pergunta da fila, por favor, clique no botão abaixar a mão ou sinalize na janela de Q&A. E nossa primeira pergunta vem de Gabriel Barra, Citi. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Acho que a gente falou muito aqui sobre até medidas aqui para melhorar o resultado da companhia e como tornar a indústria um pouco mais resiliente. Mas quando a gente olha até para o mico e para o spread também, como vocês falaram, a gente tem visto uma demora maior aqui na recuperação, né, dos spreads que a gente esperava que pudesse acontecer até no passado, acabou está demorando mais do que a gente imaginava. E a alavancagem da companhia bateu um pico ali de quase 10 vezes esse trimestre, né? Acho que tem um fator aqui sazonal do trimestre, questão de custo, etc., mas é uma alavancagem bem alta aqui no nosso ponto de vista. Eu acho que realmente traz um pouco mais de preocupação sobre a alavancagem, sobre gestão do balanço da companhia. E até pegando um gancho aqui da entrevista há pouco que o manager da companhia deu, falando sobre venda de ativo, falando um pouco, trazer um parceiro ali para o negócio de Partido Verde. Eu queria ouvir um pouco aqui, principalmente se o Roberto, o Felipe, se vocês pudessem falar um pouco sobre como talvez trazer, nesse contexto de spread mais difícil, né, mais comprimido, a alavancagem da companhia para níveis mais saudáveis. Né? Eu acho que passa um pouco até por essa revisão de portfólio. Vocês falaram muito sobre o green, mas se pudesse falar também sobre outros ativos que pudessem vir a ser discutidos ou até racionalização de capacidade de uma forma mais ampla, como a gente deveria ver esse caminho aqui para a alavancagem da companhia nos próximos anos. Segundo ponto, que eu acho quase inevitável, né, a gente discutir, mas sobre controle da companhia. Eu sei que é um pouco complicado do lado de vocês de comentar, mas também foi comentado, pegando de novo um gancho aqui na coletiva de imprensa que vocês fizeram há pouco, sobre a questão do Tanuri, Petrobras. Se vocês pudessem fazer um update aqui para a gente, falar um pouco como que estão as conversas. Acho que já tem tido essas conversas com o Tanuri, se até falaram, estão mostrando os planos de investimento, olhando, etc. Acho que vocês fizeram isso também com outros players que chegaram a olhar a tese. Se pudesse falar um pouco em que momento vocês estão nessa discussão, quão próximo está a discussão, e etc. Se pudesse dar um update mais geral sobre isso, ajudaria a gente aqui a entender até um pouco sobre o futuro da companhia, dado todo esse contexto aqui de desinvestimento da Novo Honor que tem acontecido nos últimos anos. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Bom, posso iniciar aqui, Roberto? Estão me ouvindo? Obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom dia, boa tarde, mais uma vez. Com relação à questão financeira da companhia, de fato, como você corretamente colocou, né, uma alavancagem aí de 2 dígitos, muito provocada não em função da variação do estoque de dívida, mas sim em função da não realização do EBITDA, né, em função de tudo isso que já conversamos aqui ao longo desse semestre e agora há pouco de novo no conference. Existe uma série de medidas, que também já foi dito, né, para que a gente possa trazer esses índices a níveis mais ou menos elevados do que esse,
e que passam, obviamente, muito da nossa estratégia pelo crescimento do nosso EBITDA através das inúmeras medidas e do plano de transformação chamado o Switch to Gas e o Fly Up to Green, né, que aumentam a competitividade, a produtividade e, consequentemente, EBITDA e geração de caixa para a companhia, né, para que você possa efetivamente ter um nível mais confortável em relação a essa alavancagem. Mas também tem, dentro dessa estratégia, como você colocou, iniciativas de liquidez para a companhia que passam aí não só pelas medidas que foram acabadas de ser apresentadas, né, em relação à isonomia competitiva, né, medidas protetivas da defesa da indústria petroquímica nacional, que são de fundamental necessidade para que você continue nessa agenda de crescimento que tem um impacto direto no EBITDA, mas também, Gabriel, como você colocou, não é um foco da companhia fazer a venda de ativos para gerar caixa, desde que, porque tem uma coisa mais importante do que isso, que é, como eu disse, o plano de transformação, né? Então, ativos, e isso sempre foi dito pelo Roberto, para todas as nossas conversas ao longo desse tempo, de que ativos que não estejam necessariamente ligados diretamente ao futuro da companhia, que é o nosso plano de transformação, eles podem eventualmente ser monetizados total, parcialmente, gerando algum caixa para a companhia, né? Isso, obviamente, em momentos que você tem um pouco mais de aperto de liquidez, eles passam a ter alguma importância, mas não é uma venda somente com esse foco. Ele está dentro de um contexto muito maior, muito mais estruturado, que é o nosso plano de transformação, e aí são peças desse plano de transformação que mantém aderência com aquilo que a gente tem conversado com vocês sobre esse possível, eventual participação, redução de participação acionária em alguns desses ativos, né? Eu não sei se Roberto Eu, está eu falo sobre conosco, a segunda, eu falo sobre a segunda parte, Felipe. Só lembrando, Gabriel, em situações clássicas como essa, você busca gerenciar o capital de giro da melhor maneira possível também, né? Então, antecipar recebimentos e postergar desembolsos, tá? Trabalhando com os nossos suppliers para alongar os prazos de pagamento e trabalhando com os nossos clientes para antecipar os prazos de recebimento, tá? Enfim, nós temos uma série de iniciativas, todas elas estão sendo perseguidas com muita determinação, mas é relevante dizer que nesse nível de preços das resinas hoje, é, impostos pela importação crescente de produtos que chegam aqui a um preço inferior ao preço que é praticado nos respectivos países onde são produzidos, é uma situação de desequilíbrio que tem que ser corrigida. Isso depende da gente poder mostrar a gravidade disso ao governo brasileiro e esperar que ele tome as medidas relativas. Em relação a nosso envolvimento na operação de venda da participação da Novonor na Braskem, eu acho que é razoável lembrar a todos que quando você tem uma empresa interessada em comprar outra, essa empresa compradora procura informações sobre a empresa que ela vai comprar. É o famoso processo de due diligence. Nesse processo de due diligence, é inevitável que você faça uma management presentation. Ou seja, o management faz uma apresentação aos integrantes da futura empresa compradora, dos seus planos, o que está fazendo, o que não está fazendo, o que está andando. E isso foi exatamente o que a gente fez e que tem feito sempre, não há nenhuma novidade em relação a isso, tá? Agora, é, eu repito isso sempre, e infelizmente eu não consigo que essa minha mensagem seja é, corretamente recebida, mas nós não participamos das negociações, nós não somos
parte de reuniões, de conversas, porque é, nós não temos gerência sobre as ações da Braskem. São os seus detentores que decidem o que fazer com elas. No caso, Novo Honor, Petrobras ou os bancos que têm as ações dadas em garantia. Eu não posso dizer nada sobre que eu não sei. Eu posso especular, mas especular você também pode, né? Quer dizer, não- eu, eu sei que existe uma exclusividade que foi concedida a um possível comprador que, se eu não me engano, vence por volta do dia 20 e poucos de agosto, e nós estamos esperando que a operação seja concluída ou não, ou que alguma definição seja dada em relação a isso. E nós temos nossa agenda muito ocupada pela solução dos problemas que a indústria está enfrentando e os desafios que a Braskem tem pela frente. Então, não dá também para a gente perder muito tempo com esse assunto, porque eu tenho dito isso sempre. Seja qual for o acionista que passe a controlar a Braskem, os desafios que ele vai encontrar são os mesmos que existem hoje. E a solução desses desafios passa pelo management, pela sua capacidade de implementar as mudanças necessárias. Portanto, perder tempo e energia interna eh, procurando se envolver numa negociação que não diz respeito à companhia em si, mas sim aos seus acionistas, é uma coisa que gera muito pouco valor, né? E consome muita energia. Ótimo, Roberto, Felipe, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tasso Vasconcelos, UBS. Por favor, Tasso, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Roberto, deixa eu fazer um gancho com essa sua última fala e também linkar com a sua entrevista de mais cedo. Você chegou até a comentar que um novo acionista controlador poderia eventualmente rever algum dos planos da companhia, né? É, onde você entende que tem mais espaço para essas mudanças? É eventualmente algum tipo de diversificação geográfica, é em alguma parte no business model da companhia, no mix de produto, enfim, não sei exatamente onde que seriam essas mudanças onde você entende que tem espaço para mudanças mais drásticas, né? E ainda nessa linha, qual o impacto que essas mudanças poderiam ter no processo, seja de uso ou queima de caixa, ou do outro lado, em uma melhora operacional aqui no curtíssimo prazo? Uma segunda pergunta, acho que talvez mais para o Felipe. Felipe, a companhia apresentou uma queima de caixa na ordem de 700 milhões, né, na primeira metade desse ano. Qual que é a perspectiva de vocês para a segunda metade do ano? Dá para pensar na companhia ficando talvez mais caixa neutra até o final do ano, ou a gente ainda deve trabalhar com um cenário em que a companhia continua com uma certa queima de caixa, né? E sem uma melhora substancial nos spreads, sem a volta de benefícios governamentais, vocês até comentaram de reiki, precic, antidumping, como que fica esse cenário para 2026? São essas minhas duas perguntas aqui. Obrigado. E, Tasso, bom, eu falei em tese, tá? Qualquer novo acionista, controlador que passa a ter poder sobre uma companhia tem o direito de analisar e criticar a estratégia que a companhia está seguindo. Eu estou convencido de que a nossa estratégia é a melhor estratégia aplicável à nossa realidade, porque ela se concentra em neutralizar as nossas fraquezas e maximizar as nossas forças. Então, minimizar ou neutralizar as nossas fraquezas significa deixar de consumir a nafta como matéria-prima no que a gente puder fazer, certo? E passar a consumir uma matéria-prima mais rentável. E do ponto de vista de realçar, eu tô com um SWOT análise na minha cabeça, tá? Você tem que minimizar suas fraquezas e suas ameaças e maximizar suas oportunidades e as suas forças. Então, do lado da maximização das oportunidades das forças, é a nossa migração para o verde. Migração para o verde significa cada vez mais aumentar a produção de produtos verdes, seja polietileno, mas não só polietileno, e ajustar a produção dos produtos fósseis, com base em fósseis, o nosso sucesso em conversão da matriz de nafta para gás. Então, eu estou falando em tese, mas
Na minha visão, essa é a melhor estratégia que a Braskem pode seguir. O que não quer dizer que eu esteja absolutamente correto. Pode ser que eu não esteja vendo alguma coisa, pode ser que algum um novo acionista possa eh, desejar enfatizar mais uma área ou outra. Tá? Então, eu falei em tese, não falei especificamente sobre nenhum ponto da estratégia que poderia ser mais ressaltado ou menos ressaltado. As reações que a gente tem tido da comunidade financeira, investidores, bancos, analistas e tal, é que a nossa estratégia, nas circunstâncias que está a indústria, por falar nisso, a indústria consome caixa continuamente há 2 anos. Não é só a Braskem. Os nossos grandes concorrentes internacionais, eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas todos eles têm tido consumo apreciável de caixa ano após ano e aumento das suas respectivas alavancagens. Eles não tiveram que lidar com o problema que nós tivemos, que eu não vou repetir, que é o famoso problema das minas de sal. Mas todas as indústrias estão consumindo caixa, inclusive os chineses, né? Os chineses que estão construindo mais 30 milhões de toneladas de eteno estão rodando as suas plantas com menos de 70% de utilização, porque construíram plantas grandes demais e o mercado não absorve essa quantidade de material. Então, nós seguimos com a nossa estratégia, conscientes, certos que ela é a estratégia correta, e se por acaso tivermos a nossa estratégia questionada por um novo e eventual acionista, nós vamos procurar demonstrar que a nossa estratégia está correta, e se tivermos que fazer alguma correção de rumo, vamos fazer, né? Mas não tem nada, não tem nenhum ponto da estratégia que esteja sendo questionado por estar certo ou errado, ou por merecer mais ou menos ênfase. O que nós temos que fazer é ser mais produtivo, gastar menos, ter maior rendimento das nossas plantas, e buscar os produtos que nos geram maior EBITDA. É exatamente o que nós estamos fazendo. E aí, pegando o gancho aqui nesse comentário de Roberto, que é exatamente a resposta, Cássio, da sua segunda pergunta, é, sim, ainda devemos ter algum consumo de caixa ao longo desse segundo semestre, eventualmente menor do que foi o consumo de caixa no primeiro semestre, muito calcado em todas essas medidas que a gente tem conversado, falado, anunciado, debatido em relação à melhora de produtividade de plantas que temos aqui no Brasil, em melhora de iniciativas para melhorar a competitividade de matéria-prima e de energia dessas plantas, né? E além de fazer, como já foi dito aqui também, outras eventuais medidas, sejam elas da criação, né, do nosso negócio chamado a Green, para poder trazer e permitir que ela tenha os recursos necessários para fazer a sua expansão necessária, que todas elas passarão a gerar caixa uma vez implementadas, não até o final desse ano, com certeza, mas sim nesse curto barra médio prazo, para que a gente possa, na linha da desalavancagem, melhorar o nosso EBITDA e reduzir o nosso consumo de caixa de prazo mais imediato, né? Então, esse é um foco grande que a gente está tendo através dessas medidas, sejam elas de geração de valor através de VPL, valor econômico, seja ela de liquidez através de operações financeiras que permitam a companhia reduzir esse consumo de caixa ao longo desse ano de 2025, porque também, como já foi dito, tanto a previsão de spreads quanto de volume ao longo desse segundo semestre não tendem a ser muito diferente do que a gente observou no primeiro semestre. E, naturalmente, é uma consequência do que a gente consegue gerar de caixa operacional dentro da companhia, e aí sim melhorado por essas outras todas iniciativas recém-mencionadas. Beleza, tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vicente Falanga, Bradesco BBI. Por favor, Vicente, pode prosseguir. Obrigado, Roberto, Felipe e Rosana, pelo call. Eu tinha duas também aqui.
Queria entender qual a mensagem que a companhia tem passado aí para os bondholders aí, os preços dos bonds aí claramente estão precificando algum tipo de haircut na dívida, né? Estão tradando abaixo aí de 70 o valor de face. Queria entender o que vocês têm falado para esse pessoal aí. Acho que tem muito bond vencendo, só que mais em 2028, né? A minha segunda pergunta, eu queria entender se vocês enxergam hoje os ativos que a Braskem comprou no US lá atrás, da Sunoco e da Dow, como estratégicos. Eu entendo que a companhia lá em 2010, 2012 queria muito aumentar a participação nos Estados Unidos, tinha até um projeto do Kraken lá na Filadélfia, mas por diversos motivos essa expansão acabou não acontecendo. Então, eu queria entender o quão estratégico são esses ativos aí dentro do portfólio de forças aí de vocês. Obrigado. Bom, em relação às nossas plantas nos Estados Unidos, elas são parte integral da nossa estratégia. A manutenção das plantas nos Estados Unidos é de uma importância fundamental para a gente, porque lá estão dois dos nossos três principais laboratórios. O laboratório de Pittsburgh, que é direcionado para tecnologia, produtos e catalisadores para as plantas de polipropileno principalmente, mas também de polietileno, e o laboratório de Lexington, que está dedicado à nossa linha de produtos verdes. Nessa Nessa linha, um dos projetos que a gente tem é um projeto de produção de polipropileno verde nos Estados Unidos, a partir de etanol de milho, e, portanto, termos as plantas lá são fundamentais para poder processar o propileno, o propeno verde que a gente viria a gerar. Então, não temos nenhuma intenção de nos desfazer dos, eh, das plantas de polipropileno nos Estados Unidos e eu particularmente, não sou muito fã de pensar em vender ativo para amortizar a dívida. Em relação aos bônus que você falou, a Braskem tem um plano de transformação e de conversão para o gás e para o green que envolve investimentos de grande montante, né? O nosso projeto no Rio, por exemplo, requer investimento de US$ 700 milhões. Para financiar um projeto como esse, você financia com bank financing durante a fase de construção, mas quando você termina a construção, você tem que migrar necessariamente para o financiamento de longo prazo para fazer o casamento de ativos e passivos com a mesma duração. Você não financia ativo de curto prazo ativo de longo prazo com dinheiro de curto prazo e vice-versa. Portanto, qualquer projeto nosso, ele passa por uma fase onde a gente usa recursos da tesouraria ou bank financing para financiar até a construção. Quando você fez o de-risking do projeto, você migra para o mercado de capitais. Para migrar para o mercado de capitais, eu tenho que ter acesso ao mercado de capitais. Qualquer operação que fosse feita em cima da dívida da Braskem, isso imaginando que o diagnóstico seria que a Braskem precisaria de reperfilar a sua dívida, iria nos impedir de ter acesso a esse mercado de capitais. Portanto, nós não íamos poder fazer o nosso plano de transformação e não íamos poder fazer os investimentos que a gente precisa. Portanto, do ponto de vista de técnica financeira, não faz nenhum sentido você discutir reperfilar a dívida da Braskem, tá? Além do mais, isso para mim é um diagnóstico equivocado. O problema da Braskem não é o montante da sua dívida, e sim a dimensão do seu EBITDA atual. Ele se resolve aumentando o EBITDA, e a gente vai aumentar o EBITDA com todas as medidas de resiliência que a gente está fazendo e mais as medidas de proteção tarifária e comercial que a gente pretende obter. Isso pode levar ou vai levar o EBITDA da Braskem aos níveis que nós tínhamos há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e, portanto, a relação dívida-EBITDA vai deixar de ser relevante. Nós não temos vencimento no curto prazo, o nosso primeiro vencimento é 2028. Em 2028, a Braskem vai estar num nível de EBITDA muito maior do que a gente tem hoje. Portanto, para mim, essa é uma visão muito superficial da Braskem e é você vir com um remédio para um diagnóstico errado, tá? O diagnóstico correto, para quem conhece finanças, não é esse.
Tudo bom, Roberto? Obrigado aí, mensagem muito clara. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Montanari, Morgan Stanley. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho um follow-up ligando a alguns dos temas discutidos. Talvez essa última questão do Vicente seja por conta da uma notícia que saiu agora que vocês estariam considerando vender os ativos dos Estados Unidos, né? Mas pela resposta me parece que não procede. Então queria só double check se realmente isso está completamente fora das cartas aqui. Um outro tema nessa linha, a gente vem escutando já sobre essa a reestruturação do portfólio, né, reavaliação estratégica já há algum tempo, né? Até então nada muito estruturante mudou ou aconteceu. Então a minha questão é mais sobre o timing, né? O que vocês pensam em termos de execução para fazer essa transformação, né? Dado que a alavancagem chegou num nível aí talvez um pouco crítico nos 2 dígitos, né? E a minha segunda pergunta é, quando a gente pensa nos temas de apoio dos governos para a indústria como um todo, que faz sentido, e vocês mencionam que diversas outras regiões têm esse tipo de incentivo. Entretanto, o resultado de vocês nessas regiões onde os incentivos existem foram piores que no Brasil, né? Então, que tipo de medida a mais seria necessária nos Estados Unidos, Europa e México para que o resultado da companhia melhore, né? E se eu puder fazer uma terceira, eu entendo que vocês não fazem parte das negociações aí envolvendo a Novonor, mas a companhia faz parte, sim, talvez o management, de avaliar o estatuto da Braskem e as regras que o regem, né? Então, eu queria saber a última avaliação de vocês sobre tag-along, o que, na visão da companhia, seria um trigger para que exista uma mudança de controle. Se seria apenas a saída total da Novonor, ou se seria a Novonor perdendo, de fato, uma posição de controle efetivo, né, para uma participação mínima dentro do capital da companhia. Muito obrigado. Deixa eu iniciar aqui, Roberto, com relação a essa questão dos ativos, né, até para a gente manter coerência com o que a gente está fazendo e falando e conversando com vocês, né? De novo, tudo se remete ao nosso plano de transformação anunciado, aprovado, exaustivamente discutido, explicado agora de novo pelo Roberto, e muitas dessas conversas temos participado conjuntamente e temos recebido um retorno muito forte de que efetivamente esse é o caminho que os inúmeros stakeholders da companhia enxergam para o futuro da companhia e a maneira mais correta de endereçar os desafios atualmente impostos toda a questão da petroquímica mundial, né? Então, feito essa introdução, que é fundamental, porque tudo decorre disso, os ativos que existem, né, sejam eles mais aderentes a este plano de transformação ou um pouco menos aderentes, eles sim podem sempre, e não é de hoje, não serem mais parte do portfólio da companhia, de maneira integral ou de maneira parcial. Como diz Roberto, essa questão dos laboratórios dos Estados Unidos, né, eles são de extrema importância para a companhia, para o seu plano de transformação, portanto, absolutamente aderente ao nosso futuro e todas as medidas que vão sendo colocadas. O ativo em si, sem dúvida, é um ativo relevante, é um ativo importante, já tiveram ciclos mais de geração de caixa e EBITDA maiores no passado, deverão voltar eventualmente no futuro, e as eventuais possibilidades e alternativas a gente vai estar sempre avaliando, né, desde que isso não nos desvie do nosso plano de transformação, como diz também Roberto, no crescimento da companhia, para que a gente possa fazer, endereçar a nossa alavancagem também, questionada aí pelo Gabriel na primeira pergunta. Então, assim, é importante que a gente tenha clareza com relação
a esse tema, né, de que tudo decorre do nosso plano de transformação e o que tiver dentro ou não dele, sim, pode estar mais ou menos suscetível a eventuais monetizações parciais ou até totais, a depender do ativo que a gente está especificamente discutindo, analisando. Com relação à transformação, é, na verdade, muita coisa está sendo feita, né? Não só falada. Não vamos aqui entrar em todos os detalhes, mas o projeto do Rio de Janeiro, né, chamado Transforma Rio, é um dos maiores investimentos que estão sendo anunciados aí na indústria petroquímica brasileira, de extrema relevância e é uma das peças fundamentais desse plano de transformação, está em franco andamento, já aprovada a sua primeira etapa pelo Conselho de Administração, aquele montante anunciado lá de 233 milhões de reais, para um investimento total de 4,2 bilhões. Existe uma equipe com dezenas, várias dezenas de pessoas envolvidas juntamente com a Petrobras, trabalhando somente nesse tópico para que isso seja implementado. Os gastos já estão acontecendo, está sendo utilizado, inclusive, recursos todos os meses do REIQ. Então, assim, é um projeto que está em franco andamento. De igual intensidade, o que a gente conversou aqui do nosso projeto verde, né? Nós estamos aí em fase razoavelmente adiantada de eventuais potenciais interessados em algum tipo de participação societária na nossa empresa Green, empresa essa que vai fazer todo esse crescimento, seja aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, na Bahia, seja na Tailândia, né? É um processo que você bem conhece, ele geralmente leva vários meses, ano para ser realizado. Já começamos isso desde o final do ano passado, carga total primeiro semestre, consultores que estão concluindo, inclusive, as due diligence desses ativos ao longo das próximas semanas e meses, e também, portanto, dedicação e andamento com resultados bastante importantes nesse sentido. Temos também o tema de Alagoas, que já mencionado aqui também, conversado, uma agenda exaustivamente discutida, detalhada, trabalhada com os diversos stakeholders governamentais, entidades, associações de classe, mostrando a importância de melhorar a produtividade da nossa planta de PVC e com isso, fazendo otimizações na matéria-prima que fornece, né, o material necessário para o desenvolvimento dessa planta. Anunciamos também 88 milhões de reais de investimentos nessa planta para melhorar a sua produtividade. São dois grandes projetos, né, que foram aprovados, tanto de nova tecnologia quanto a produção do PVC em si, em 15 mil toneladas, e a tecnologia mais 20, então são 35 mil toneladas entrando no PVC, e com isso tornando o conjunto dessas plantas, né, que estavam sofrendo aí até pela sua questão de tecnologia, idade de algumas dos componentes, principalmente na parte de fornecimento da matéria-prima, e que agora tornam essa planta, e isso muito agora, recente, mudando completamente o seu perfil do que era até o que aconteceu durante o primeiro semestre, né? Então, isso já, eu diria até concluído, né? Essa medida dentro do nosso plano de transformação. E por último, antes de passar a palavra aqui para o Roberto complementar, essa questão levantada aí sobre se existe ou não existe um tag-along, é uma questão muito jurídica, né? Existe, como você bem colocou, uma definição clara no estatuto da companhia, aberto a todos que quiserem ler e interpretar o que está lá escrito com relação ao que dispara ou não. Muito honestamente, a gente não está dedicando, como disse Roberto já também anteriormente, análises sobre esse ponto, até porque essa é uma questão que vai ter que ser, caso essa transação venha a avançar e
e as propostas acabem sendo aceitas entre todas as partes, que são os bancos detentores das ações, a própria Novonor, a própria Petrobras, que tem direito de preferência em relação a qualquer proposta que venha a ser feita para essas ações da Novonor, aí essa discussão vai entrar em voga, mas volto a dizer, é uma questão muito jurídica que você está certo, em algum momento isso vai ter que ser definido, mas ainda não há qualquer, da nossa parte, provocação nem definição com relação a esse assunto. Roberto, se você quiser, por favor, me complementar. Eu vou falar sobre os outros pontos que o Bruno levantou, que era os resultados dos Estados Unidos, da Alemanha e do México. O México tem de longe os nossos melhores resultados. O EBITDA do México é muito maior do que o EBITDA das nossas outras plantas, porque é um complexo muito mais moderno, muito mais termicamente e energeticamente eficiente. Ele sofre pela falta de matéria-prima, porque o nosso fornecedor de matéria-prima consistentemente não nos fornece a matéria-prima necessária, o que nos levou a ter que investir na construção de um terminal para poder importar etano líquido dos Estados Unidos. Com o fim da parada, como eu falei, semana passada, e o início do enchimento das plantas, nós vamos passar a operar com um nível de capacidade que faz jus ao investimento que nós fizemos naquele complexo, e você vai ver que o nível de margem EBITDA é muitas vezes superior ao que a gente tem no Brasil. Em relação aos Estados Unidos, as nossas plantas de polipropileno nos Estados Unidos e na Alemanha não são integradas. Ou seja, a gente compra propeno de fornecedores. E aí, o preço de propeno tem flutuado, é, porque a gente pode comprar propeno grau polímero ou propeno grau refinaria. Antigamente você tinha um spread entre esses dois propenos, a gente se aproveitava disso para comprar propeno de refinaria que a gente pode processar e custa mais barato. E essa arbitragem reduziu-se um pouco, mas o resultado que nós tivemos nos Estados Unidos no primeiro semestre é atípico. Essas plantas dos Estados Unidos já deram US$ 1 bilhão de fluxo de caixa anualmente. Então, eu vejo essa notícia desse jornalista que é extremamente bem informado sobre tudo que tem a ver com a Braskem, não sei exatamente a partir de que fonte, US$ 1 bilhão pelas plantas de polipropileno nos Estados Unidos, a gente já tinha todo ano. Tá? Então, quer dizer, estamos falando de outro nível de valor. E na Alemanha, as nossas duas plantas na Alemanha sofrem o problema de toda a petroquímica europeia, a que eu me referi na conferência de imprensa. O custo da energia na Alemanha triplicou depois do fim do consumo do gás russo e substituição pelo gás com efeito americano. Você trocou o gás que chegava lá a US$ 4, US$ 5 por milhão de BTU por gás que chega a US$ 15 por milhão de BTU. Então, claro, o custo de energia reflete isso. Nós estamos realinhando os contratos de suprimento também dessas plantas para poder ter acesso a propeno mais barato. Tá? Mas tem uma crise da área petroquímica e de refino da Europa como um todo, da Alemanha em particular, que está acontecendo. As bolas estão se mexendo na mesa de sinuca, a gente tem que esperar um pouco que a coisa baixe para poder recuperar o nível de rentabilidade que nós tivemos lá no passado. Perfeito, obrigado pelos detalhes. Nossa próxima pergunta vem de Nicolas Fabiancic, Jefferies. Por favor, pode prosseguir. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Marcondes, Bank of America. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Alô, vocês me escutam? Opa. Boa tarde, pessoal. Roberto, Felipe, Rô. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas também aqui do meu lado. Minha primeira, eu queria saber como vocês estão enxergando
as dinâmicas de fechamento de capacidade aí no curto, médio prazo, vai, se puder falar talvez de 25 e 26, né? E aí, dentro desse contexto também, queria saber se vocês têm alguma expectativa em relação a esse tema de anti-involution que tem surgido na China, né? E como isso poderia afetar o fechamento de capacidade, pelo menos no curto prazo. Minha segunda pergunta é sobre essas alavancas de valor que poderiam ajudar a indústria petroquímica no Brasil, né? Queria saber um pouco de vocês, então, o que vocês estão vendo em relação ao timing dessas medidas, né? Se vocês acham que o antidumping pode ser discutido aí na próxima reunião do GSEX ou não, em relação à PL 892, que até recentemente entrou em requerimento de urgência, né? O que dá para esperar também em relação a timing aí, ou o que vocês estão enxergando em relação ao timing dessas medidas? Obrigado. Felipe, deixa eu responder a primeira parte da pergunta. Você e a Rô respondem as outras, e felizmente, essa vai ser a última pergunta que eu vou poder responder, porque eu tenho um compromisso de almoço que eu já estou atrasado. Mas, enfim, é, Leonardo, o que a gente tem muito claro na Braskem é o seguinte: todas as nossas unidades produtoras, são 30 plantas, perdão, 40 plantas espalhadas pelo mundo inteiro, todas elas têm que gerar fluxo de caixa positivo, tá? Quem não gerar fluxo de caixa positivo vai ser submetido a algum tipo de ação. A ação pode ser a troca da matéria-prima, tá? A conversão da matéria-prima, por exemplo, de nafta para gás, ou de um blend entre nafta e gás, ou de outro tipo diferente de matéria-prima, quer dizer, outro tipo de gás que não etano, como é o caso da planta 2 do Rio Grande do Sul, que a gente pretende rodar com propano. Quem não se ajustar a todas as interferências que a gente pode fazer para melhorar a sua produtividade, não tem razão de existência, tá? E nós vamos hibernar ou fechar plantas que não gerem EBITDA negativo depois de todas as medidas de correção que a gente pode tentar fazer. Isso, claro, tem que ser feito de uma forma ordenada, é, fazendo uma menção à pergunta anterior, quer dizer, você não fecha uma planta da noite para o dia, tá? Você tem compromissos comerciais que você tem que satisfazer, você tem integrantes que você tem que realocar, você tem compromissos de, de, de licença de operação que você tem que respeitar também. Então, tudo isso para dizer que você pode até tomar uma decisão, você não implementa uma decisão dessa da noite para o dia. Nós estamos sempre analisando todos os nossos ativos e eu posso garantir a você isso. Aqueles que não puderem restituir a sua rentabilidade ou não voltarem a gerar caixa positiva, vão ter a sua atuação encerrada. Tá claro, mas eu acho que minha pergunta era um pouco mais sobre o que vocês estão vendo em relação à indústria, né? Porque a gente tem visto pouca capacidade de fechar. Eu acho que as plantas, não da Braskem, né, mas da indústria como um todo, globalmente falando, e se vocês têm visto alguma coisa diferente, ou se vocês têm alguma expectativa diferente em relação às consultorias mais mainstreams que o pessoal segue aí também. E aí, nesse sentido, se tem alguma expectativa em relação ao tema de anti-involution na China aí que pegou um pouco nessas últimas semanas, né? Bom, em relação à China, você deve ter visto que o governo chinês abriu um processo para definir quais são as plantas petroquímicas que vão ser retirada de operação. O modelo chinês é você criar uma cerca elétrica, como eles falam, define a necessidade de um determinado produto, no caso dos petroquímicos, polietileno, polipropileno, e deixa que os diversos atores, empresas privadas, empresas estatais, municipalidades, estados, etc., construam as suas plantas, dá subsídio creditício, fiscal, etc. Essas plantas são construídas, essa capacidade de produção entra todo ao mesmo tempo, e aí é um processo de destruição interna, tá? É uma, é um, é um,
é um capitalismo schumpeteriano aplicado à China, né? E aí, quando cessa o estrago, aí o governo chinês então decide quais são as plantas que vão fechar ou não. Eles fizeram isso quando fizeram a enorme expansão de capacidade de produção de PVC, nas vésperas das Olimpíadas de Pequim. Então, eh, esse processo está acontecendo mais devagar do que a gente imaginava. Uma das esperanças que a gente tinha para ter tido, para ter pensado em preços melhores esse ano, foi que a gente esperava que esse processo de fechamento de unidades, principalmente na Europa, se desse de forma mais acelerada. Não se deu porque os governos de cada um desses países ou dessas regiões buscam evitar que uma planta seja fechada. Então, começam a conceder subsídios aqui, subsídios ali, facilidades, etc., nesse processo consequentemente, alteram os sinais de preço, alteram a alocação ótima de capital e plantas que não deviam mais funcionar continuam funcionando, tá? Então, meu comentário é esse. Rô, você quer adicionar alguma Sim, coisa? Eu, de sim. novo, tenho que pedir desculpa a vocês, agradecer a presença de todos, mas eu deixo vocês nas mãos do Felipe e da Rosana, tá? Obrigado. Obrigada, Roberto. Léo, vou só complementar aqui. Você tem razão, a gente tem acompanhado esse movimento. Se fala muito em capacidades mais antigas, né? Foi aberto um processo para que se possa identificar isso. Só que, por outro lado, também existe um direcionamento da China de suprir a sua demanda interna, né? Naquela política de ser menos dependente do restante do mundo. E aí, quando a gente olha as capacidades, né, que vão entrar nos próximos anos na China, a gente até trouxe um slide na apresentação de resultados, né, trazendo um pouco a nossa expectativa dessas novas capacidades. A gente continua vendo uma grande capacidade de polietileno, né, e de polipropileno. Talvez o fundamento do polipropileno, né, ele seja talvez até um pouco mais positivo nos próximos anos, quando comparado com polietileno, porque esse movimento de autossuficiência da China em polipropileno ele também começou antes. Então a gente começa a observar, numa visão um pouco mais alongada, que a China tende a reduzir as suas novas capacidades de polipropileno a partir dos próximos anos. Enquanto polietileno, né, que ele está mais ou menos 70% de autossuficiência, a gente ainda acredita que vai se colocar muita capacidade. E aí você fez o comentário das consultorias, a gente tem relacionamento com as diversas consultorias específicas do setor, naturalmente. A gente também faz, né, o que seria o nosso modelo de potencial racionalização do mundo, muito mais como um exercício do que considerar no caso base, né? Porque até pelo comentário que o Roberto fez anteriormente, a gente assumir qual que é a decisão do outro de fechar ou não, tem a decisão econômica ali do cash cost, mas tem a decisão que a gente não consegue capturar considerando take or pay contracts que eles podem ter, contratos com clientes, então é mais difícil prever a decisão de outro. A gente tem sim acompanhado algum nível de racionalização e até de confirmação dos competidores globais, grandes competidores globais, mas você muito bem comentou, não na velocidade que a gente esperava. Se a gente compara, por exemplo, com a crise financeira, diferentes razões, né, mas de alguma forma impactando aí o balanço de oferta e demanda, a gente viu após, né, quando o ambiente estava melhor, né, do ponto de vista dos impactos da crise financeira, a gente viu que 7% da indústria química e petroquímica fechou. Então, essa decisão, né, por tudo que o Roberto comentou, ela demora um tempo. De novo, a gente está acompanhando a questão da China, a gente acompanha e tem o nosso modelo de racionalização, a gente define um perfil quem deveria estar fechando, que é quem tem uma tecnologia antiga, não integrada, importa matéria-prima. Não é no nosso caso base, a gente trata como uma sensibilidade, mas tem a China sim, que tem colocado bastante capacidade em função do que eu comentei. Já o resto do mundo, que em tese o direcionamento é econômico, a gente não vê uma grande, mesmo regiões que têm matéria-prima competitiva, né? A gente não vê grandes anúncios de novas capacidades. Então, realmente, a gente acredita que no momento que a China atinge essa autossuficiência, a gente começa, sim, a ver o equilíbrio maior dos spreads. De toda forma, ano contra ano, uma melhora marginal, mas ainda assim uma melhora, mas uma recuperação, de novo,
sem considerar uma racionalização importante, difícil prever isso, a gente acredita que ainda vai aí mais uns 2 a 3 anos. E Tá aí, por bem fim, você claro, Rô. perguntou a questão Do do, antidumping do, do reiki, da do, PL, né, na verdade. do antidumping do rei, que eu acho que só contando a história primeiro do antidumping, né? De fato, primeiro dando contexto. Hoje você tem um contexto, né? Qual é a matéria-prima mais competitiva global? Sem dúvida nenhuma é o etano, seja na conversão dele para fazer eteno, seja no preço isolado da molécula. Isso tem uma competitividade de cash cost aí na ordem de 400 a 500 dólares por tonelada, quando comparado com cash cost base nafta, né? O base nafta referência à Europa. Então, portanto, ele tem uma competitividade de custo muito grande, até no ponto que eu fiz anteriormente, em relação a todas essas agendas que a gente tem com o governo de indústria, de proteção da indústria química brasileira. Então, o que que a gente observa? Se a gente pega um preço na média, né, pegando uma referência internacional que é amplamente divulgada, a referência internacional do produto produzido nos Estados Unidos e vendido nos Estados Unidos é entre 300 a 500 dólares maior do que o preço da exportação, né? E aí é assim que se mostra esse dano. A gente está falando aí de um preço de exportação entre 90, 900 a 1.000 dólares e um preço colocado no mercado americano de 1.300 e 1.500. Então, assim, hoje, do ponto de vista técnico, a companhia acredita que os argumentos legais para uma aprovação da antidumping estão no processo, né? E aí tem dois momentos importantes, né? Esse processo de investigação, ele começou em novembro de 2024. E aí, pelo rito processual normal, ele termina até maio do ano que vem. Dado o caso forte, né, pelos pontos que eu compartilhei aqui, na medida que sai o relatório preliminar, e infelizmente não tem um prazo específico para que esse relatório seja público ou seja divulgado, a companhia sim vai buscar essa aprovação antecipada. Então, infelizmente, não tem um prazo específico, estamos acompanhando, mas eu acho que vale destacar aqui, até porque o antidumping é uma agenda extremamente séria, extremamente técnica, que a gente realmente acredita que sim, ele será aprovado, né? Não sei se antecipado ou em maio de 26, dados os argumentos técnicos. E a Ipresic, a gente está falando aqui do impacto da cadeia produtiva como um todo, então não envolve somente Braskem, mas envolve toda a indústria química, uma indústria hoje que tem sofrido bastante com as suas diversas competições, não só do americano, mas o produto final vindo da China, machucando, né, a rentabilidade também dos nossos clientes. Então, o que a gente conseguiu, né, e a gente, quando eu falo aqui, é a indústria como um todo, tem um trabalho muito forte sendo feito e liderado pela Abiquim, com apoio, né, de todas as indústrias da indústria brasileira, indústria química brasileira, foi sim essa aprovação em caráter de urgente. Infelizmente, não tem um prazo, né, para que seja pautado para aprovação, mas o que eu consigo garantir é que a Braskem, a indústria e a Biquim têm lutado e focado, tendo diversas conversas para que isso seja pautado o quanto antes. Esse é um dos principais focos da companhia e da indústria. Tá bem claro, Rô. Obrigado aí pelas respostas. Obrigada, Léo. Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida Santander. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Acho que só alguns follow-ups aqui do meu lado. Acho que, primeiro, falando um pouco da Greenco, acho que talvez a minha intenção aqui é olhar um pouco, talvez, no ângulo meio que de fontes e usos aqui, né? Olhando a Greenco aqui, o que é que a gente espera estar incluso dentro dessa Greenco? A gente tem ali Tailândia, acho que a gente já falou de Brasil, acho que isso estaria dentro. Tem um projeto grande de Biomeg, se não me engano, né, nos Estados Unidos, que não está claro para mim se ele estaria incluso dentro dessa Green Co. E se algum outro investimento adicional, não sei se na Bahia também tem algum plano de eteno verde, acho que também se isso estaria incluso dentro da Green Co. O meu intuito aqui é entender mais ou menos qual seria o tamanho dessa Green Co. para a gente tentar entender quanto valeria esse equity aqui que vocês estão olhando levantar. E aí, a minha segunda parte aqui da pergunta, ela é relacionada aos investimentos que vocês pretendem fazer no Brasil, e aí principalmente no que tange ali os investimentos em logística na Bahia. Eu acho que esses investimentos eles têm algum volume ali razoável, não sei,
100, 150 milhões de dólares, me parece algo nessa magnitude. Se vocês fazem esses investimentos aqui de forma similar como vocês fizeram no México lá com a Advário, o que é que vocês pensam em fazer para esses investimentos em logística aqui no Brasil? Se puderem também dar um pouco de cor sobre algum investimento necessário para fazer importação de propano para o Rio Grande do Sul também, acho que ajuda, tá? E aí, só para fechar, acho que talvez seja difícil de responder isso agora, mas acho que vale a pena testar. Se na Braskem Idesa tem alguma intenção de estudo já para a expansão da planta, dado que vocês terminaram agora o terminal, né? Isso, dado que ela está no JV de uma forma isolada, né? Não sei se vocês têm condições de começar a pensar nisso lá. Obrigado. Muito bem, Rodrigo. Obrigado aí pelas perguntas. Inicialmente, em relação à Greenko, você mapeou bem. São exatamente esses os principais ativos que hoje em dia eles estão sendo apresentados como potenciais ativos que farão parte da Greenko, incluindo esse projeto da Bahia que você mencionou. Então, sim. Lembrando que isso, de novo, né, estamos aqui num momento de muita conversa, poucas definições ainda finais. Isso vai começar a ficar mais definido assim que tivermos fechado e recebido eventualmente propostas de potenciais interessados, para que a gente possa classificar e qualificar e precificar de maneira adequada o que é que de fato fica dentro e o que eventualmente fica fora, né? Temos aqui só um tema para discutir, a questão do próprio SAF, né, que também é considerado uma questão verde, hoje não está dentro da Green, até porque ele tem uma dinâmica um pouco distinta, mas, de novo, é um tema que precisa ser devidamente avaliado, trazendo isso só para mostrar que ainda existem questões importantes que estão sendo discutidas nesse exato momento, mas sem nenhuma definição e muito menos aprovação do nosso conselho, né? Com relação aos investimentos, a segunda pergunta, logístico, sim, você está certo. A gente vai requerer alguns investimentos no Brasil de logística, até implementando de novo, né, o plano de transformação que o Roberto menciona, de importação de etano, e no Rio Grande do Sul também de propano, e isso como é que se desenvolve. A gente ainda não tem nenhuma definição. A Advário, sem dúvida, é um potencial candidato, assim como eles fizeram com a TQPM, né, no México, mas não tenho certeza que se eles seriam e teriam efetivamente interesse nesses ativos de logística no Brasil, até porque o volume, e não é muito acima disso que você mencionou, justificaria você montar efetivamente essa empresa de logística, tá? Mas, de novo, isso está no nosso rol de iniciativas, faz parte, sim, você está correto, do nosso plano de transformação, e estamos olhando também qual é a melhor maneira da gente fazer a estrutura de usos para a implementação desses ativos, né? E por fim, hoje, da Braskem Idesa, a nossa capacidade instalada lá é 1.050.000. Pela primeira vez, ela vai poder rodar, uma vez que a TQPM entrar em operação plena, né? Existe ali a possibilidade de expansão de mais 150.000, então passa para 1,2 milhão de toneladas. Isso ele é conversado, não há nesse exato momento uma definição em relação ao timing ideal para fazer essa expansão. Eu diria que uma vez a planta rodando na sua capacidade total, e todas essas questões que discutimos aqui durante essa manhã toda, sobre a questão de mercados petroquímicos globais, e spreads, e volumes, e todas as questões exógenas em relação a não só a Braskem, né, mas toda a indústria petroquímica, para que essa decisão possa vir a ser tomada, e eu diria que isso não está em um estágio ainda pronto de trazer uma resposta mais definitiva de quando é que isso vai ser feito. Se eu puder só adicionar na parte da transformação, Rodrigo, a questão, a gente, Bahia e Sul, né, que você trouxe, aí algumas considerações. A Bahia hoje ela já é flexível, né, ela já tem essa flexibilidade. Ali em 2017,
você tem até razão, né? O investimento foi na ordem de 100 milhões de dólares. Então, de fato, hoje a gente consegue ter essa opção de compra de etano e a gente vem exercendo em alguns momentos ou até nos últimos trimestres até um pouco mais, agora menos, né? Que teve esse preço do petróleo que caiu e, portanto, da nafta, mas ele seria zero investimento, né? A gente já tem essa flexibilização em place. Hoje é mais ou menos 15 a 20% do que a gente processa de eteno na Bahia, como a gente anunciou no passado, e não, então não teria nenhum investimento. Então, o meu ponto aqui é, a gente sim consegue criar valor, extrair valor de algo que a gente, inclusive, implementou em 2017 e estamos exercendo essa flexibilidade. E aí, em relação ao Sul, o Sul, apesar de ser plantas bastante antigas, né, ele já foi previsto que poderia rodar tanto com nafta ou propano, né? Então, meu ponto aqui, o investimento, ele seria até um investimento razoavelmente menor, porque diferente desses 100 milhões de dólares que eu comentei na Bahia, que a gente já fez no passado, o ativo ele já poderia processar propano. Então, de fato, ele é basicamente um investimento em logístico que teria um valor menor. Aí, se futuramente, né, porque esses estudos ainda estão em andamentos, se a gente quiser converter para etano, aí sim a gente teria que ver quanto que seria esse investimento. Mas meu ponto aqui é, a gente de fato consegue já extrair valor de flexibilidade que já foram projetadas no passado, seja na origem, ou seja esse investimento mais recente que eu comentei na Bahia. E aí a parte da expansão da planta é importante, por que é importante a gente nunca testou a planta 100%, e é muito comum que você consegue, de fato, otimizar essa planta de forma que ela roda, inclusive, acima de 1,050 mil toneladas, falando no nosso caso, sem qualquer tipo de investimento. Então, esse vai ser o foco total, né? Essa planta, ela consegue produzir quanto? Até porque o próprio terminal de importação, ele já prevê uma capacidade de importação de 80 mil barris por dia, que é bem superior do que a gente precisa para rodar a planta hoje na capacidade dual 100%. Então, qualquer tipo de expansão vai ser uma conversa futura, até por conta da necessidade de capital, né? A gente trouxe aqui no call de resultados toda a questão exógena do México, seja do spread, seja do fornecimento instável, né, de produto mexicano. Então, o foco total é, de fato, rodar essa planta, ver se a gente consegue otimizar sem CAPEX e buscar uma melhora da liquidez da Braskem Deus. Tá ótimo. Obrigado, Rosana. Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, BTG. Por favor, Luiz, pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Dado também o adiantado da hora, eu vou me ater a uma aqui. E aí, Felipe, recapitulando tudo que foi perguntado no call e as respostas de vocês, de fato, eu estou com uma visão, eu diria, bastante mais preocupada em relação aos tempos e movimentos de todas essas ações que foram listadas aqui, né? E quando a gente olha a dinâmica de spreads que vocês mesmos colocam, ou de qualquer consultoria, quando a gente olha da lentidão da fechamento de capacidade em outros países, quando a gente olha a queima de caixa da companhia, o nível de endividamento agora, e a gente aqui está discutindo um processo de transformação, eu fico muito preocupado porque no final do dia, daqui a 2 anos, a gente pode estar discutindo sim, vou discordar um pouco do Roberto, um reperfilamento da dívida, né? E aí eu queria saber, entender de vocês, em que momento vocês acreditam que, eventualmente, esse botão vai ter que ser apertado para tomar decisões talvez um pouco mais radicais em relação à sustentabilidade da companhia, né? Porque se a gente botar 25 e 26 com o cenário atual, a companhia vai chegar em 27, muito próximo do vencimento de dívida de 28, com uma situação de alavancagem talvez pior do que a de hoje, né? Então, assim, em que momento vocês estão eventualmente avaliando, né, dado a aprovação eventual do REIQ, do PRESIC, do antidumping, eventualmente acelerar um processo, né? Saiu uma outra notícia aqui, enquanto vocês estavam falando, de um outro jornalista sobre a mesma matéria de vender os ativos nos Estados Unidos. Então, eu queria entender em que momento eu acho que esse senso de urgência aumentaria na cabeça do management para, de fato, tomar ações um pouco mais drásticas em relação a esses pontos. Obrigado. Bom, Luiz, vamos lá.
de fato, essa sua pergunta, né, ela envolve aí uma série de variáveis que a gente dá algumas, várias, nós controlamos e outras tantas várias nós não controlamos, como você mencionou, a data exata que vai sair o antidumping, a majoração do REIQ, quando, em que percentual, qual montante, ou seja, tudo isso que tem importantes impactos na companhia, a gente vai administrando, fazendo cenários de quando mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer. Então, com isso, né, outro dia fizeram uma analogia, né, quase uma sinuca que você está jogando, só que as bolas não param de se mexer, né? Então você não tem uma situação estática que a gente consegue te dizer com precisão quando é que isso chega. Agora, conceitualmente falando, nós sabemos que, e não é uma coisa que a gente não trabalha internamente, obviamente que sim, né, com diversos cenários, para que quando isso eventualmente comece a trazer alguma situação mais séria de liquidez para a companhia, que a gente possa eventualmente tomar algumas medidas. A gente, como disse o Roberto, não é o nosso cenário atual, não é o que a gente prevê que vai acontecer, mas sempre podem ocorrer, né, tarifaços inesperados, invasões de países e eventos que fogem completamente ao nosso controle e temos que estar preparado para essas situações que muitas vezes elas trazem impacto para a companhia. Então, o que eu posso te falar é que sim, a gente está muito atento em relação a essa agenda, ele não é um tema secundário nas nossas prioridades, pelo contrário, tanto a nível de management quanto a nível de conselho, a gente discute as possíveis estratégias e as possíveis medidas a serem implementadas para o endereçamento de eventuais situações que venham a chegar, várias delas aqui a gente conversou durante esse call, né, para serem efetivamente implementadas, né? Essa questão de novo, né, acabei de ver que você falou aqui num repórter, né, que acabou de publicar com relação a isso, de novo, isso corrobora o que falamos mais cedo, né, de que nós estamos, e até o que eu estou te afirmando agora, né, nós estamos sim olhando essa agenda, tomando as devidas medidas, mas o que é muito importante é sempre dar um passo atrás para ver a questão do conceito, né? Nós temos uma bússola, eu diria, que é o nosso plano de transformação. Volto a mais uma vez falar, aprovado pelo Conselho de Administração, por todos os nossos representantes ali presentes, testado com inúmeros stakeholders, entre eles, né, os nossos financiadores bancários e vocês e empresas de consultoria e bondholders e demais stakeholders e que confirmam que esse é o caminho que a companhia deveria traçar sem nada a acrescentar e sem nada a retirar daquilo que está sendo perseguido, que trazem medidas de liquidez e de valorização econômica de curtíssimo, curto prazo, curto, médio prazo e médio e longo prazo, né? Então a gente está muito focado nessa agenda, aquilo que tiver a possibilidade de eventual liquidez durante esse período, como você bem comentou, né, 27 até 28, que é quando a gente começa, inclusive, a ter os resultados de maneira substancial, porque outros resultados já começam a acontecer, aliás, estão acontecendo. Nesse exato momento, temos essa agenda de transformação, de realocação de algumas plantas menos eficientes, de mudança da matéria-prima, da obtenção da forma de matéria-prima, e com isso parando o cash burn que você tinha até então para passar a ser cash positive, e isso está acontecendo nesse exato momento, né? Tem essas medidas mais de médio a longo prazo, começando a gerar esse resultado. Enquanto isso vai acontecendo, a gente vai implementando essas outras medidas, né? De eventuais monetizações totais, monetizações parciais, mas mantendo o que eu acho que é importante deixar claro e ficar estabelecido, Luiz, é que o plano mantém-se, não mudou nada. A única coisa é que cada vez mais é o senso de urgência
que ele tem que ser implementado sem desviar dos seus princípios, dos seus 3 pilares, né? Que é a nossa resiliência, da isonomia da indústria petroquímica, switch to gas, fly up to green, e não estamos desviando 1 centímetro disso tudo, e dentro dessa estratégia usando esse sense of urgency para que não tenhamos que chegar nessa situação que você está colocando, e aí cada um pode ter a sua percepção, e de fato vamos só descobrir isso quando chegarmos lá na frente, se as coisas acontecerem ou não acontecerem na intensidade, na velocidade e na extensão daquilo que a gente está se programando, que a gente acredita que vai, né? E estamos trabalhando para que vá, mais do que só acreditar. Agora, você está certo, pode eventualmente ter que ter a aceleração de alguma medida extra dentro do plano de transformação, para que não nos desviemos dele, em relação à não materialização de algum desses eventos que você corretamente aí também descreveu. Tá certo, super claro. É que só quanto mais próximo, numa situação mais, vamos dizer assim, desfavorável, a companhia fica para uma eventual negociação, mas tá muito claro. Obrigado, Felipe. Obrigado a você, Luiz. Nossa próxima pergunta vem de Conrado Wegner, Safra. Por favor, Conrado, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Eu vou tentar ser direto aqui para a gente não se alongar muito. Então, aqui a minha pergunta é mais em referência aí aos planos de expansão na RioPol. Eu queria entender de vocês como que está sendo a participação da Petrobras na discussão para os investimentos, e se vocês acreditam que esteja próximo, aí vocês até colocaram como uma condição para a decisão final, se está próximo aí de ter um acordo para o fornecimento de matéria-prima lá. E a Petrobras também já falou mais de uma vez que gostaria de fazer investimentos ali na área do antigo Comperj para a produção de químicos. Queria saber se teria interesse, enfim, havendo aí o REIQ investimento da Braskem de participar de investimentos para a produção de químicos que não sejam resinas. É isso, obrigado. Oi, Conrado, obrigada pela pergunta. Sobre a expansão da Rio Polímeros, só primeiro dar um contexto. O projeto ele considera uma potencial expansão de 230 mil toneladas. Hoje a RioPol, né, ou desde a sua partida ali em 2006, ela usa etano e propano, né, como matéria-prima. Claro que, sem dúvida nenhuma, a companhia sempre vai buscar mais o etano, né, até porque para fazer o polietileno, sem dúvida nenhuma, o etano/eteno é a melhor fonte, além de ser mais competitiva. E aí a Petrobras, ela acaba que nesse processo da expansão da RioPol, ela tem 2 chapéus, né? Então, primeiro, sem dúvida nenhuma, no Conselho de Administração, que foi até o que a gente comunicou e a gente fez questão de reforçar hoje, na aprovação do investimento, né? Investimentos acima de 100 milhões de reais, ele é uma matéria de conselho. Então, quando a gente levou ali no início do ano, se eu não me engano, no final de fevereiro, a gente levou essa fase de estudos ainda, ou seja, 230 milhões de reais que foi aprovado pelo Conselho, ou seja, a gente ainda não tem a aprovação final de investimento, a gente acredita muito que é um projeto que vai criar bastante valor para a companhia, como eu disse, ele é a única planta full base gás que a gente tem no Brasil, então tem esse papel do Conselho no momento adequado, e eu já falo o que é esse momento adequado, a gente sem dúvida nenhuma levaria para aprovação do Conselho o projeto como um todo. E o que quer dizer esse momento adequado, né? Qualquer projeto petroquímico, né, sem dúvida nenhuma, ele inicia com um contrato de matéria-prima. Matéria-prima ele é essencial para a perpetuidade de qualquer projeto, para a geração de caixa daquele projeto, porque é o primeiro input, o input, inclusive, o mais importante. Então, sim, nesse outro chapéu da Petrobras, né, que eu comentei, a gente vem discutindo um contrato novo para que a gente possa utilizar esse etano que a Petrobras vem informando que tem mais disponibilidade, enfim, desde o ano passado, com o início da Rota 3. Então, essas discussões estão em andamento, a gente está confiante, faz total sentido no contexto até de sinergia, né? O etano, ele tem uma limitação no que ele pode ir na corrente do gás natural, até pelo poder calorífero do etano. Então, ele tem uma grande sinergia para as 2 empresas. Então, isso está acontecendo, saindo, sem dúvida nenhuma, é uma parte relacionada, a gente divulgaria assim como a gente fez com os outros contratos que a gente tem. A gente tem alguns contratos com a Petrobras hoje, o próprio contrato atual da Rio Polímeros é com a Petrobras, contratos de nafta,
Inclusive, esse é um ano importante, né? Porque a gente não só está discutindo esse novo contrato, que vai ser importante para a implementação da estratégia de transformação, mas a renovação dos contratos que a gente fechou ali entre 20 e 21, 5 anos, então a gente está nesse momento também. Então, são os dois papéis, né, que a Petrobras tem. Então, um é no conselho, nessa aprovação de investimento, e o outro a gente vem conversando com o time de matéria-prima para que se possa viabilizar o projeto. E aí o segundo, que é extremamente importante, hoje, né, claro que a gente ainda está fazendo o detalhamento da engenharia e, portanto, do CAPEX final, mas hoje tem uma estimativa de mais ou menos 700 milhões de dólares, uma estimativa inicial, e sem dúvida nenhuma é importante, até no ponto que eu fiz anteriormente sobre o Presic, né, o REIC Investimentos, a indústria química brasileira quer construir a química do futuro. Isso parte, seja pelo gás, seja pelo próprio verde, etanol, etc. e tal. Então, a aprovação do Presic, ela não só ela endereça a questão do Presic matérias-primas, né, e que a gente está falando de competitividade em relação à indústria, mas ela também trata o Presic investimentos. Então, o que a gente tem buscado, a gente, outras empresas do setor e a Associação Química Brasileira, é que, de fato, o Presic seja aprovado. A Braskem suporta integralmente a aprovação do Presic por conta de competitividade atual, mas pensando no futuro. Então, a ideia da companhia, sem dúvida nenhuma, em aprovado, é que a gente vá usar os recursos do Presic Investimentos para a implementação do REIC. Hoje, para a implementação da expansão da Rio Polímeros. Hoje, inclusive, esses 230 milhões de reais que eu comentei, que já foi aprovado pelo Conselho, a gente, inclusive, já está utilizando os recursos do REIC Investimentos. E aí, na sua última pergunta sobre o Comperj, qualquer decisão de novos investimentos é uma decisão de alocação de capital da companhia, né? E aderência, sem dúvida nenhuma, à estratégia corporativa da companhia, que hoje está totalmente clara aonde a companhia quer chegar. Então, a depender, né, se houver essa oportunidade, se houver essa aderência, a companhia sempre vai avaliar e vai ver qual é a melhor alocação de capital num contexto de retorno desse capital empregado. Então, essa é a decisão empresarial que a gente teria em caso de ter algum tipo de projeto de químicos. A Braskem, a gente fala muito uma empresa petroquímica, mas a Braskem é uma empresa química e petroquímica, né? Se a gente pegar sobre um olhar de receita, mais ou menos 20% da receita ela vem desses diversos produtos químicos que a gente produz no Brasil. Então, é isso que a gente olharia, né? Retorno de capital empregado, retorno do investimento e aderência estratégica, dada essa estratégia muito clara que a gente divulgou no ano e estamos perseguindo desde então. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigado, Rosana. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, XP. Por favor, Regis, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Felipe e Rosana, obrigado pela discussão bem detalhada até agora. Perguntas rápidas aqui, mais voltadas para o resultado do 2Q em particular. Eu entendo que houve um efeito contábil do giro de estoque. Queria saber se esse efeito, vamos dizer, se reverteria então no 3Q com a subida do preço do petróleo e da nafta. E também pensando no capital de giro, eu esperaria uma liberação maior de capital de giro no 2Q, dado que teve esse efeito de queda de preço, né? Aí talvez ele tenha sido compensado pela constituição de estoques para as paradas ou coisa do gênero. Então, a pergunta é mais no sentido se o 3Q, se esse efeito de giro de estoque implica para o 3Q uma liberação de capital de giro e um EBITDA mais alto. Essa é uma pergunta. A outra, talvez um pouco mais específica também, por que a taxa de utilização especificamente do PE verde foi mais baixa? Estou entendendo que a gente falou muito aqui ao longo da conversa sobre priorização da Greenko, né? Então, enfim, imaginaria que essa parte do ativo talvez estivesse com uma utilização mais alta. E se me permitir uma terceira, rápida, eliminação do EBITDA no consolidado, foi um número bem negativo no TRI, eu não sei se teve alguma coisa, vamos dizer, que seja importante a gente entender, pensando na dinâmica para os próximos períodos. Obrigado. Regis, obrigado você, boa tarde. E com relação à questão de giro de estoque, né, você deve ter visto que no primeiro TRI a companhia teve um consumo de caixa, porque ela foi em função de paradas que estavam sendo programadas e em função de estratégia também com relação às suas previsões de preço, fez uma formação de estoque. Então esse estoque teve uma melhoria
com uma redução agora no segundo TRI, e é esse o impacto que a gente vê especificamente no segundo TRI de 2025, não como uma estratégia para o terceiro TRI, mas sim como decorrência mais do primeiro TRI, e agora talvez o terceiro TRI mais em linha com o giro normal operacional da companhia. Tá? Com relação à utilização, taxa de utilização do verde, né, você deve ter visto aí também na apresentação que Rosana fez no início do call, de que houve uma formação de estoque também no Rio Grande do Sul, no primeiro TRI, né, e aí com isso a taxa de utilização no Sul foi de 87%, e aí como utilizado esse estoque que foi produzido, uma redução na taxa de utilização para 71%, né, e aí você vê que o volume de vendas de PE do primeiro TRI de 38 pulou 1.000 toneladas para 48.000 toneladas, né, no segundo TRI, ou seja, consumindo esse estoque que foi formado e com a consequente redução da taxa de utilização. Com relação à questão do impacto negativo do EBITDA, você quer dar por favor? Sim, e só considerar que o efeito estoque que você comentou, né, e só no primeiro TRI, segundo TRI no EBITDA, você vê pela mais contribuição. E aí, só dando contexto desse efeito estoque, a gente, hoje, né, nas taxas de operação atuais, a gente, 50%, tá? Mais ou menos, a gente importa essa nafta, né? A Braskem fez essa mudança de importar mais nafta ali, principalmente quando houve a mudança ali do output das refinarias da Petrobras, que a gente teve que fazer esse shift. E aí, quando a gente importa essa nafta, considerando do momento que a gente compra até esse momento que ele está no estoque, né, como produtos acabados, ele gira mais ou menos em 4 meses. Então, se você observar, houve uma queda grande, né, vou chamar assim, do preço do petróleo, principalmente ali entre março e abril, e, portanto, da nafta. E se carregou esse preço bem mais baixo, mais ou menos $550 por tonelada de nafta ao longo do segundo trimestre. E aí a gente ainda estava carregando essa nafta um pouco mais cara. Então esse é o principal efeito. Se você pegar essa bridge de EBITDA entre o primeiro e o segundo TRI, tem mais ou menos uns 130, 150 milhões de dólares de impacto negativo de margem de contribuição, onde mais ou menos esse efeito desse efeito de estoque está ali. E aí foi principalmente no Brasil, até por materialidade de produção, e teve alguma coisa também nos Estados Unidos, tá? Então, e aí quando você olha no terceiro TRI, ele se reverteria se esse movimento inverso acontecesse para o terceiro TRI. Hoje a expectativa, e até olhando o consenso, né, consultorias externas e até da companhia, é um petróleo que vai ficar mais ou menos no patamar de $70 por barril, e, portanto, esse crack spread, né, que a gente está vendo agora até com desconto, ele deve se manter nos patamares atuais, o que levaria uma nafta entre 550 a $570 por tonelada, dependendo da consultoria. Então, assumindo que isso é uma verdade, a gente não deveria se ver esse efeito estoque positivo, né, no seu questionamento. E aí, por fim, em relação à eliminação, a gente, sem dúvida nenhuma, o que a gente reporta, né, a gente reporta a ótica de produção, até porque os negócios, segmentos reportáveis, eles têm fundamentos e até valor, né, destravas de valor potenciais diferentes, e, portanto, essa é uma mudança que a gente fez ali mais ou menos em 2015, 2016, então tem esse efeito de eliminação entre os negócios, mas o mais material aqui, até porque a gente já faz uma grande eliminação quando a gente reporta, é ótica de produção, né, o driver aqui do nosso time de relações com investidores. A gente tem aqui um movimento contábil, né, que é da CPC 47, que é aquele faturamento que ele aconteceu, mas ainda não entregou no cliente, então tem uma eliminação importante nesse sentido. E o outro efeito que a gente tentou explicar ao longo do release nos negócios, a gente teve mudanças, né, na estrutura organizacional da companhia, e aí todo o custo fixo, né, da unidade corporativa, ela fica ali depois que eu estou reportando os negócios, né, os EBITDAs de segmentos, por função dessa mudança na estrutura organizacional da companhia, teve mais ou menos uns $14 milhões que de fato foi uma mudança de conta, digamos assim. E aí, se você olha até historicamente, né, pegando ali o valuation book, ela varia, né, sem dúvida nenhuma, mas se você olhar numa visão de módulo, até ela está até em linha do que tem sido os trimestres, né? Houve um trabalho muito grande, inclusive, em função dessa ótica de produção, que essa linha de eliminação seja o menor possível, né, para não carregar uma série de ajustes gerenciais.
Perfeito, super detalhado. Obrigado. Obrigada, Regi. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. A videoconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a participação de todos Mais e uma. tenham uma boa tarde.